Então, pessoal, a gente viu que a gente consegue simplificar, né, redes de resistores quando eu não tenho fontes no meio, né, através da associação série paralelo de resistores. Tá? Só que tem alguns casos, tá, casos específicos aí de simplificação de redes de resistores, em que os elementos que eu vou associar, eles não vão estar nem em série e nem em paralelo, tá? Mas sempre que eu tiver algum caso desses, tá, eu posso utilizar uma técnica que eu chamo de transformação estrela-triângulo, tá? Ou triângulo-estrela, tá? Tanto faz. O que é essa transformação, pessoal? Do que consiste essa transformação? Tá? Vocês podem ver aqui, né, os circuitos, o que é um circuito estrela, o que é um circuito triângulo, né? O triângulo, o próprio nome diz, ele tem essa conexão aqui, né, em que os três estão conectados por um nó, né? Eles compartilham um nó em comum, que é a mesma conexão π, tá? Então, isso aqui, pessoal, é a mesma coisa que isso daqui, tá? E aqui eu tenho uma conexão estrela, né? Onde os três resistores compartilham um ponto, tá? E outro ponto não, que é a mesma conexão T, certo? Que aqui vocês podem ver que é a mesma conexão de resistores aqui eu tenho aqui. Tá? Então vocês podem encontrar em bibliografias diferentes transformação estrela-triângulo ou transformação π-t e t-π. Tá? Mas é a mesma coisa. Tá? Qual é o princípio dessa transformação, pessoal? O princípio é o seguinte: imaginem aqui, ó, esses 4 pontos que aparecem, por exemplo, nesse circuito aqui, tá? O ponto 1, ponto 2, ponto 3 e o ponto 4, tá? Imaginem que eu tenho uma rede de resistores aqui, tá? Que, digamos que eu não conheço, tá? E tampouco me interessa, tá? O que eu tenho aqui dentro. Mas que eu vou conectar entre os pontos 1 e 3, por exemplo, tá? E os pontos 2 e 4 estão conectados em outra parte do meu circuito. Tá? Uma transformação, um equivalente triângulo-estrela, me diz o quê? Me diz que se eu tirar esses elementos, tá? Os elementos de um triângulo que eu tenho nesse circuito, e no caso aqui eu colocar uma estrela no lugar do triângulo, tá? As características de tensão e corrente que eu tenho externamente aqui no meu circuito, tá? Ou seja, o que eu tenho aqui à esquerda dos pontos 1 e 3 e à direita dos pontos 2 e 4 não vão modificar. Tá? Então quer dizer que eu posso tirar um triângulo desses e colocar uma estrela e não vai modificar nada no meu circuito. Nenhuma corrente, nenhuma tensão fora do equivalente. Tá? Claro que, digamos, se eu pegar aqui esse circuito, né, a corrente nesse resistor não vai ser a mesma corrente desse resistor. Tá? Nem desse, nem desse. As correntes individuais de cada um dos resistores vai ser diferente. Mas externamente a esses circuitos vai ser idêntico. Tá? Quer dizer que eu posso transformar uma rede dessa aqui nessa daqui, ou vice-versa, né? Ou essa nessa daqui, que não vai modificar nada para o meu circuito. Tá? Imaginem lá, aquilo lá que eu tinha uma fonte de 30 volts fornecendo 10 amperes, se eu fizer a transformação lá nos resistores, a fonte de 30 volts vai continuar fornecendo 10 amperes. Não vai modificar nada. Tá? Então, pessoal, claro, eu não vou trazer aqui para vocês, né, toda
a questão matemática de como que a gente equaciona, né, a corrente que está entrando, a corrente que está saindo, as tensões de entrada e de saída desse equivalente, mas igualando, né, essas condições para o meu equivalente triângulo e para o meu equivalente estrela, eu vou chegar num conjunto de equações, tá? Aqui no caso, para calcular as resistências de um equivalente triângulo, ou seja, passando de estrela para triângulo, né? Ou aqui da minha estrela, né? Quando eu passo de triângulo para estrela, certo? Então vocês podem ver aqui que o importante é esse desenho do centro aqui, tá? Então nesse desenho do centro vocês podem ver que as resistências do triângulo elas são indicadas por letras, tá? RA, RB e RC, e as resistências da estrela são identificadas por números, tá? R1, R2 e R3, tá? Eu tenho aqui, pessoal, uma relação, digamos, geométrica dessas resistências, tá? Ou seja, a gente tem que respeitar a questão do A, do B e do C, e do 1, do 2 e do 3, tá? Mas não decorar essa, digamos, esse conjunto de equações, tá? O que vocês têm que fazer é entender como que a gente obtém esses equivalentes, tá? Então imagina aqui, vamos pegar o caso da esquerda, tá? Que é o cálculo das resistências do triângulo. Se eu vou substituir uma estrela, né, que é essa verde aqui, substituir significa o quê? Que eu vou retirar do meu circuito esses resistores R1, R2, R3 e vou colocar no meu circuito o RA, o RB e o RC, e o circuito vai permanecer idêntico, tá? Então olha aqui como a gente calcula os valores do RA, do RB e do RC. O numerador, pessoal, ele é igual, tá, para as três resistências, que vão ser as três resistências da estrela, né, o R1, o R2 e o R3, multiplicadas duas a duas, tá? Ou seja, eu multiplico R1 vezes R2, mais o R2 vezes o R3, mais o R3 vezes o R1. Tá? Então é a soma das resistências multiplicadas duas a duas. Agora, o denominador aqui, para o RA, para o RB e para o RC, tem a ver com a posição geométrica de onde está o R1, o R2 e o R3 em função do RA, do RB e do RC. Então vocês podem ver aqui que para calcular o RA, eu vou dividir lá pelo R1, ou seja, é a resistência que está oposta ao meu RA. Tá? Ou seja, o R1 ele está encostando aqui no RB e no RC. Tá? Então, o RA vai ser dividido pelo R1. Da mesma forma, para o RB, eu vou dividir pelo R2, né? Porque o R2 está oposto ao RB. E para eu calcular o RC, eu tenho que dividir pelo R3, que ele está oposto. Tá? Então, o numerador sempre é o mesmo e o denominador é aquela resistência que está oposta à resistência que eu quero calcular. Tá certo? Agora, se eu tivesse um triângulo, tá? Eu tenho RA, RB e RC, e eu quero calcular a estrela, R1, R2, R3, que substitui o meu triângulo. Tá? Então eu uso essas equações aqui da direita. Tá? Nesse caso, na passagem de triângulo para estrela, o denominador vai ser sempre igual, que é RA mais RB mais RC. Tá? Então é só a soma das três resistências do triângulo. Tá? Para os três casos aqui é a mesma expressão. Tá? O que vai mudar no caso aqui do cálculo da estrela é o numerador, tá? Que também está relacionado com a posição geométrica aqui, né, do A, B, C, com relação ao 1, 2, 3. Então, para calcular o R1, o meu numerador é o produto das duas resistências adjacentes ao R1.
Tá? Então, por exemplo, o numerador aqui para o R1 é RB vezes RC. Tá? Vocês podem olhar aqui. O numerador para o R2 é o RA vezes o RC, que são as duas adjacentes ao R2. Tá? E o numerador aqui para o R3, né, que está nesse caso aqui, é o RA vezes o RB, né, que são os dois adjacentes. Tá? Então, vocês não têm que decorar 1, 2, 3, ABC, mas vocês têm que entender essa lógica, né, que ali no caso do cálculo do triângulo, o meu denominador é a resistência da estrela que está oposta à aresta do triângulo que eu quero calcular. E para o cálculo da estrela, né, o que difere é o numerador, que o numerador sempre vai ser o produto das duas arestas, no caso do triângulo, que são adjacentes àquela resistência da estrela que eu quero calcular. Tá? Então, esse aqui é o conjunto de equações que permite eu transformar uma conexão em triângulo para uma conexão estrela e vice-versa. Tá? Mas o importante aqui é a gente entender como que a gente calcula. Ou calcula não, como que a gente utiliza, né, essa transformação estrela-triângulo. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês, pessoal, em que eu tenho 5 resistores, tá? E se vocês analisarem essa conexão aqui de resistores, tá? Eu querendo saber a resistência equivalente lá naqueles pontos, ó, entre esse ponto superior e o meu ponto inferior, vocês podem ver que nenhuma resistência está nem em série nem em paralelo com a outra, tá? Porque nenhuma resistência aqui é percorrida pela mesma corrente que outra resistência, tá? E nenhuma vai estar submetida à mesma tensão que a outra resistência, tá? Então, eu não tenho como fazer nem conexão série, nem conexão paralelo de resistores, tá? Então, nesse caso aqui, eu teria que apelar para uma transformação estrela-triângulo, tá? Só redesenhando aqui para vocês enxergarem de uma maneira diferente, né? Esse circuito, ele é a mesma coisa que eu só inclinar aqui, né? Essas duas resistências aqui, essas duas aqui. Aqui vocês já conseguem enxergar que eu tenho um triângulo aqui em cima, né? Eu tenho um triângulo aqui embaixo, ou inclusive eu tenho uma estrela aqui na esquerda, né? Aqui, ó, esses 3 pontos estão conectados desses 3 resistores, ou eu tenho uma estrela aqui na direita, tá? Esse ponto aqui está conectando esses 3 resistores. Tá? Então aqui eu tenho 4 possibilidades de fazer uma transformação para simplificar o meu circuito. Tá? Então, o que eu faria aqui? Ó? Nesse caso a gente escolheu essas 3 resistências aqui, né, desse triângulo de baixo, como sendo um triângulo RA, RB, RC. Tá? Então, o que eu vou calcular vai ser essa estrela aqui, ó, que está aparecendo em cinza aqui para vocês, né? Eu tenho que calcular o valor dessas resistências aqui, né? Desse resistor. E essa estrela iria substituir o meu triângulo RA, RB e RC. Tá? Quer dizer que quando eu colocar essa estrela aqui, eu tenho que retirar o meu triângulo. Tá? Então aqui vocês podem ver que foi, já foi calculado aqui, né? Eu teria esse ponto central aqui, né? Que seria esse ponto aqui. Tá? Então esse resistor aqui calculado foi de 1,25 ohms. Né? Vocês podem ver que ele está conectado lá de 3,125. Ele estaria lembrando, né, que eu tenho que retirar fora do meu circuito o RA, o RB e o RC. Então essas duas aqui já caem fora. Tá? Esse resistor aqui que está conectado ali no ponto Y, né, da parte central, ó, daqui até aqui, é o resistor de 1 ohm, tá? Que foi calculado, né, através daquelas equações lá que eu mostrei para vocês.
E esse aqui de baixo, né, que vem do ponto central até o ponto Z, é esse resistor aqui. Tá? Então, fazendo essa transformação estrela-triângulo, agora eu já chego aqui, ó, 2 resistores em série, 2 resistores em série. Né? Eu consigo associar eles, tá? Esse aqui associado com esse daqui. Agora vocês podem ver que esses dois aqui estão em paralelo, né? E em série com de 1,66 ohms. Tá? Então, a resistência equivalente lá daquele circuito inicial é um resistor aqui de 4 ohms.